Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série que a gente resolveu fazer nesse super verão de 2023, né? Esse delicioso verão. Tá aqui os nossos drinks, inclusive, exclusivos. Olha, dia que você quiser dicas de drink, eu vou passar o Instagram da pessoa que faz. Tá? Então, se você quer, comenta aqui. Mas, voltando, esse super verão, esse sol... Esse verão fora de época. Esse verão fora de época nosso, né? Que a gente tá gravando em julho. Daí a gente trouxe pra agora, né? O nosso filme de verão. Nessa microsérie, que é só série de verão. Que a gente tá trazendo vários temas nesse Cross-channel. cross-channel. Omnichannel, quase. Omnichannel. Omnichannel. O próximo vídeo vai virar quase um Omnichannel. É verdade? Verdade. Então aqui, ó, UX Now e Design Team juntos para trazer alguns assuntos aqui que a gente já tá falando sobre isso. Tá falando de algum tempo sobre esses assuntos, mas claro, que a gente nunca juntou, né, para gravar, porque a gente conversa, quando a gente se encontra, a gente conversa, né? A gente se encontra sempre, gente. Aliás, prazer, eu sou o Daniel, para quem não me conhece. Eu também deixei ele falar e se apresentar. Um canal chamado UX Now, você pode me acompanhar. Comigo aqui, então. Daniel Furtado, tudo bem? Isso, tudo bem. Vamos aí. Inclusive, tá aqui, ó. Tag UX não, tá? Por favor, tá aqui. O thumbnail fica aqui, ó. Fica aqui. É uma técnica que eu inclusive aprendi. Eu adorei. O Gaveta. Ele faz isso? Como é que é isso? Ele faz. Depois, assista esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui fala sobre isso. Cara, eu achei demais. Eu já mostrei aqui no canal que eu gosto de falar sobre essas coisas, mais ou menos. Mas se você reparar nesse vídeo aqui, ele meio que foi uma continuação desse vídeo aqui que eu falei de metaverso. Ele tem. Ele só põe o vídeo Ele põe aqui e o vídeo aparece em cima. Achei Vamos muito fazer inteligente, cara, a ideia do Gaveta. Vamos fazer né? isso. Obrigado, Gaveta. Bem forte na sua nariz esquerda, assim. Obrigado, Parabéns Gaveta. por 1 milhão de... Parabéns pelo 1 milhão. Nós aqui, humildes, nos nossos pequenos canais de segmentados de UX, dando parabéns para um monstro como Gaveta. É isso. É isso, né? E hoje, sobre o que a gente vai falar nesse episódio? Vamos baixar o nível. Falar de níveis. Falar de níveis. Nossa, é interessante assim que você pode gravar sobre qualquer assunto, mas quando você grava de níveis, bomba. Porque todo mundo quer saber assim, eu sou júnior, eu sou pleno, eu sou sênior, eu tinha que estar ganhando mais. O que eu faço? Por que não tem vaga de júnior? Por que não tem vaga de júnior? Por que meu chefe me deixa júnior? Por que júnior tem que trabalhar igual sênior e sênior trabalhar igual júnior? Que diferença faz? E como que se tornar sênior em 30 dias? Como? É muito fácil. É muito fácil. Não. Compra esse curso aqui, né? Não, mas isso aqui, tela preta aqui. Mas é isso, né? Assim, existe muita dúvida porque não tem um padrão. Nem tem que ter. Esse é o ponto. Aí que é o que eu queria chegar. Nem tem que ter. Por que não? Porque cada empresa tem uma maturidade própria também. Então, o que você... Porque assim, para nivelar os nossos níveis, geralmente a gente faz distribuição de competência técnica das pessoas por algum nível de especialidade. O quanto aquela pessoa manja ou não manja de tal coisa. De maneira geral, de design, a pessoa é tradicionalmente alguém que é júnior, pleno ou sênior. Então são os 3 níveis típicos, assim. Que é iniciante, mid-level ou então sênior. E eu já vi você falando disso em outras palestras, inclusive fiz um treinamento seu sobre níveis, escadas e tal. Já vi a Vivi falando disso também, que não era uma escada, era um trepa-trepa. Eu achei muito interessante o jeito que ela demonstrou isso num evento. Viviane Del Vecchio. Isso. Aliás, um beijo, Vivi. E segue, eu vou pôr aqui a foto do LinkedIn dela. Gaveta, você agora transformou ele no monstro. Mas eu acho que assim, então tem essa questão desses níveis, mas isso não é totalmente... é assim, não tem o Conselho Regional de Medicina que vai falar o que é, o que não é, porque também depende da empresa. Então tem empresas que, se você é um júnior que acabou de fazer um curso, aprendeu ali um pouco sobre jornada, um pouco sobre como organizar uma pesquisa básica, você vai chegar lá e, você vai subir o nível daquela empresa muito, 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 muito. Você é quase sênior dentro daquela empresa. Mas isso não quer dizer que numa empresa que é totalmente madura, que já tem tudo programado, já está tudo, sei lá, certinho, uma hierarquia, designers fazendo seus PDIs, você é sênior. Talvez você vai entrar lá e falar que, caramba, eu não estou compatível. Isso vale para quem é sênior. Para mim, para você, a gente entra às vezes numa empresa e fala, aqui dentro eu tô me sentindo, não tô nem me sentindo, tô sendo super júnior. Exato. Super júnior naquilo. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. É muito difícil você falar que a régua é essa, porque a régua é particular.
Então, assim, tem questões que são máximos globais, assim, e máximos locais. Então, dentro de uma empresa, pode ser que simplesmente a pessoa de maior cargo de design que tem é você. É a única pessoa. É você. É verdade. Tem um monte de empresa assim. Só tem uma pessoa. Não. E eu já vivi essa situação, exatamente essa situação, onde eu não era um sênior, eu estava ainda num processo de desenvolvimento, eu entrei na empresa, eu era o terceiro designer da empresa, mas notadamente o que eu estava fazendo para aquela empresa me colocava num patamar de senioridade, porque é aquela coisa em terra de cego, quem tem olho é rei. Né? Então, como eu estava desbravando, construindo e elaborando, eu estava exercendo, inclusive tinha atitudes, né? Até hoje eu olho para trás e falo assim, putz, sim, eu estava atuando como um sênior naquelas questões. Mas é porque para aquela empresa se encaixava num cenário onde eu me destacava. Pelo nível de maturidade da empresa, como a empresa enxergava o que era o ideal de design, inclusive. Tem esse ponto também. E pelo que os outros designers entregavam. Então, assim, é muita variável para a gente considerar. Então, eu acho que a primeira coisa dessa questão dos níveis, que é como eu às vezes converso nisso, até com o meu time, a gente não tentar encarar isso como se fosse uma paleta de cores da Pantone, que tem 3 cores, mas a gente imaginar que isso aí é um degradê, sabe? Você tem um degradê enorme, não só um degradê de preto para azul, mas um degradê que tem um monte de cor misturada ali, que você fala, nossa, nesse pedaço do degradê aqui assim, eu tô vendo que eu sou sênior, nesse pedaço aqui eu não sou. Nesse pedaço aqui eu sou mais ou menos. Nesse pedaço eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar naquilo. Então, é difícil você conseguir organizar, porque o design é muito amplo, né? Então, Sim. É muito, muito grande. A pessoa pode trabalhar com service design, com interaction design, com visual, com motion, com... O Gaveta, por exemplo, dando um exemplo do Gaveta, que a gente falou do Gaveta. Para quem não conhece, o Gaveta é um super mega editor de vídeo e que ele é muito inteligente no jeito que ele faz, porque ele entende de muito mais coisa além do que a própria edição. Ele não entende só de Premiere ou After Effects. Ele entende de edição, de câmera, de posicionamento, storytelling, um monte de coisa, cores. E quando você está pensando no cinema ou no vídeo do YouTube, o cinema é feito de uma pessoa que é especialista em foco, outra que é especialista em lente, outra que é especialista em microfone, em vara de boom, outra que é especialista em microfone de som ambiente, outra que é especialista em colocar o barulhinho, porque é muito especializado. O design é menos especializado. Nossa, que bom. Então não tem tanto assim, eu sou especialista em botões arredondados. Me chamam sempre que tem um problema de botões arredondados, eu sou especialista em botões arredondados. Então geralmente não é tão específico, mas no cinema é. Então é muito legal. Tem alguém especializado em colocar planta no fundo. Tem alguém ali só para colocar planta, porque se botar a planta errada, vai saber o que vai acontecer. Mas no design é menos. Então a gente tem assim pessoas que são um pouco mais generalistas, e aí vem uma coisa que ser generalista é o que faz você ser pleno, sênior. É o seu nível de generalista. Aí a gente entra numa boa conversa, hein? Uau! Porque isso aí é uma pergunta que eu fiquei fazendo. A gente estava trabalhando, inclusive assim, com uma designer que trabalha comigo e que ela era designer estagiária até outro dia. E aí a gente promoveu ela no dia que eu fui almoçar com ela. Quando ela foi promovida para júnior, eu falei para ela, daqui a 30 dias a gente tem outro almoço, eu quero ver você sênior, né? Aí, zoeira à parte, mas ela é muito interessada em ciência de dados. Muito interessada. Então ela foi trabalhar como é que ela podia criar ferramentas no Google Data Studio, alguma coisa assim, para trazer visibilidade sobre as competências dos designers no time. Para fazer um gráfico de barra, um histograma para dizer, olha, essas são as competências gerais do time. Então, quando a gente analisa um time lá de 40 pessoas, a gente vê que, na maior parte do tempo, a competência é uma competência, por exemplo, de prototipação. A competência é uma competência de tal coisa, ou a incompetência a gente não tem ninguém ali que trabalha especificamente com um X-Writing. Então, beleza, ela conseguiu fazer aquilo. Aí a pergunta que eu dei para ela foi assim, vamos jogar agora mais pimenta nisso. Vê para mim se esse grau de competência, como que ele é distinguido entre quem é júnior, pleno ou sênior aqui dentro. Alguém que é sênior porque ele tem um pico de uma competência ou porque ele tem uma média de todas as competências. Eu pedi para ela analisar, para poder falar, será que é isso que é ser sênior? É alguém que aqueles gráficos que a gente faz, são um gráfico que está tudo no 4, tem uma coisa só no 5, meio T-shaped assim, tem uma coisa no 5, mas está tudo no 4, ou alguém que está tudo no 2 e um está no 12. O que é? Uma classe de bárbaro no Diablo
que é incapaz de andar de tão forte que ele é, ou é alguém que consegue andar e empunhar uma espada também. Então a gente tentou ver essa competência. E é um negócio que é muito doido, porque é muito pouco discutido também isso. Será que... eu me considero super ultra generalista. Eu aprendi muitas coisas, mas não um generalista nota 3 em tudo, mas um generalista com uma nota maior em algumas coisas, e outras coisas eu nunca pus a mão. Tipo, a gente zoou do negócio de editar vídeo aqui. Eu não edito vídeo, eu não sei abrir um template do After Effects e trocar para escrito X. Não, eu não sei fazer. No meu Envato, só tem uma pessoa que baixa aqui para escrever no meu Envato. Porque eu sei editar. Porque ele sabe editar, eu não sei editar. Ah, mas isso então você não é sênior. Eu criei uma pasta no seu Envato lá, Lemes Mendigo. Lemes Mendigo pedindo coisas pra Não, mim. aliás, eu tenho uma pergunta aqui ao vivo, assim nessa gravação. O teste não é você, né, que pega, né? Não. Tem alguém que eu não sei quem é que usa o usuário teste lá Não. embaixo do mesmo Não, eu local. uso o Lemes Mendigo. Eu vou trocar a senha depois. Então, Troca e me manda a senha de novo. Manda a né? senha nova. A gente tem que rachar esse Envato. Eu vou passar a conta pra você. Passa a conta. Mas é bem isso. Você lembra de uma empresa que tinha uma vaga para UX design, mas um dos atributos era mexer em 3D também? Sim. Você lembra disso? E às vezes, circunstancialmente, aquilo quer dizer isso naquela empresa. Exato. E não adianta você querer brigar. A gente pode falar, mas eu não concordo. Tem que concordar. Quanto mais sênior você é, mais flexível você é para entender que o mundo é. Mas eu achei demais essa visão generalista, né, onde você enxerga a linha horizontal do T-shape, né, onde você tem um trabalho de nuances, né, que podem mostrar que talvez quanto mais habilidades você tem na linha horizontal, que aí separa a conversa do especialista, que é a perna do T, a perna um vertical, só, né? É um só. Mas você tem que enxergar uma visão de preenchimento das habilidades, né, de uma maneira que elas vão se tornando equivalentes em alguns outros pontos, né? E assim, o próprio Jerry Spoon fala, eu não acho que é uma criação dele, mas eu já vi em workshops dele, falando uma coisa que é o profissional pente quebrado. Que é aqueles pentes, quando você tinha piolho, você estava na escola, tinha aquele pentezinho tudo quebrado, e que tem um dentinho de cada altura. Sim. Então aquele um dentinho de cada altura faz, olha, eu assim... Para fazer entrevista, eu sou bom. Para fazer síntese da entrevista, eu não sou tão bom. Mas a gente acha que a gente é bom em tudo, porque isso é uma maldição que a gente tem na nossa cabeça, a gente não saber. Eu tô lendo um livro inteiro sobre esse assunto. Que é o quanto a gente acha que a gente realmente é competente. A gente não é, a gente é umas mula, muito sortudas. Então, tipo, a gente não é tão competente quanto a gente acha que é. Competente é o golfinho, é o gorila, é o gato. Nossa, é o gato. Cachorro. Competente é o gato. Exato. É o esquilo. O esquilo. O esquilo é competente. Marmota. A marmota é competente. Inclusive, assista esse vídeo aqui. Dia da marmota. Dia da marmota, né? Uma homenagem aqui, né? Mas esse negócio da gente ter essa incompetência, aí é um negócio que é muito engraçado. Quando eu converso com profissionais sêniores, os mais sêniores que eu converso, eles se acham muito incompetentes. Você já viu isso? E não é síndrome do impostor. Não é síndrome do impostor. Não é. Não, separa as coisas também. Não é síndrome do impostor. É achar que não estão completos. Ele fala assim, caramba, eu não me sinto completo. Porque começa a dar um desespero das coisas que a gente não sabe. Eu, por exemplo, eu poderia perder o sono porque eu não sei editar um vídeo no After Effects. Eu poderia falar, cara, não é possível que eu, que mexi no After Effects 2, não consigo dar 2 cliques e fazer. Eu que escrevi livro de Flash, não consigo fazer. Porque eu não consigo fazer. Eu posso fazer se eu me dedicar? Vou. Mas eu não tenho outras coisas para me dedicar que são mais importantes para mim agora? Tem que concordar. Então aí eu acho que entra esse lado. A gente também tem muita dificuldade em entender o que é mais importante para a gente agora. E o para a gente é para a empresa que a gente está. E que nos traz alguns elementos que dão cheiro para a gente, o que pode demonstrar senioridade. Exatamente nesse ponto. Quais são as habilidades, qual é o conhecimento, o que eu posso entregar de valor para resolver os problemas da empresa que eu estou, que eu sei que vai ser eficiente, que vai ser eficaz, e que eu não vou ficar abrindo leque de coisas, mas eu vou, em vez de divergir, eu vou convergir para uma conversa. Nossa, você falou um negócio que é muito doido, porque essa questão de divergir e convergir é uma coisa que a gente faz muitas atividades de design, a respeito de você ter pensamento o mais divergente possível, a gente chama isso de criatividade, é muito doido. Então a gente faz um monte de dinâmica, de brainstorms, a Crazy Eights, o que você quiser, para você ampliar o leque das coisas. E a gente, às vezes, trabalha muito pouco em ensinar como que você olha para aquilo, atribui um valor para aquilo e fala, é isso.
É esse aqui o coelho que eu vou perseguir. É muito difícil a gente conseguir chegar em respostas. E eu faço isso é uma crítica, o pessoal brinca comigo assim mesmo, sempre que eu tô trabalhando com a Juliana ou com o Lucas, que trabalham comigo, que não são do design, então a Ju trabalha na parte de marketing, e o Lucas na parte de indústria, e quando eles vêm conversar comigo de alguma coisa, eu nunca respondo, eu só pergunto. E eles ficam, pô, Daniel, a gente não vai mais chamar você para as coisas porque você só pergunta. Porque meu objetivo ali é tentar falar, cara, como é que a gente explora mais coisas ali? Será que a gente está vendo o que a gente tinha que estar vendo? Ou tem outra coisa que a gente não está vendo? Você é o agente provocador. Muito. Sim. Muito. Eu fico provocando e lógico que eu posso dar uma resposta, mas eu não posso dar essa resposta sozinho, porque eu não sou detentor do conhecimento todo e ninguém é. E você vai enviesar para talvez para algum Pro caminho. design. Exato. No meu caso, pro design. É. E eu sempre falo isso, olha, eu tenho que tentar tomar o cuidado de não dar uma resposta que o peso que eu vou dar é o peso do design, porque eu sou designer. Naturalmente, sem você, não é nem proposital. Você vai puxar, talvez. E ontem eu estava assistindo um negócio que foi uma dica da Fernanda, a gente tem um grupo de estudo, e ontem peguei ali o número que a gente fez 68 sessões do grupo de estudo de design. Então a gente tem tudo filmado, em todas as sessões ali, das mais diversos temas, desde design de joia, fotografia, a síndrome do impostor, tudo que é coisa. E aí a gente estava falando sobre essa questão de você ter... Nossa, eu acho que eu sei a resposta, porque eu entendi qual é a pergunta, então eu já sei a resposta. E aí a Fernanda, que trabalha comigo, que ela é incrível, ela falou, tem um negócio que chama falácia dos comandos em ação, do G.I. Joe. Falácia do G.I. Joe. Eu falei, nossa, nunca ouvi essa falácia do G.I. Joe. Você conhece essa? Não. Você gosta do G.I. Joe também? Então, não. Eu não sabia. Aí a falácia do G.I. Joe é que quando acabava comandos em ação, que era um desenho que a gente assistia quando era criança, que você tinha, eu tinha, Pratinha ainda tem, inveja que ele tem. Eu tenho. Você tem G.I. Joe? Claro que eu tenho. Então, gente, a gente vê depois. Eu tenho fechado na caixa. Não. Vamos ver esse G.I. Joe. E que quando acabava um G.I. Joe, ele sempre vinha uma lição de moral. Igual quando acabava He-Man, sempre tinha lição de moral. E que vinha lá o comandante para dar a lição de moral. E que o lema deles era, você saber qual é o problema é metade da resposta. É metade da batalha. Conhecimento é metade da batalha. E que é a maior mentira do mundo, que conhecimento é metade da batalha. A metade da batalha é a batalha, né? Mentira! Porque aí é um negócio que ficou falado e um monte de gente acredita que o fato de que você mapeou os problemas, pronto, está resolvido. Não. E não é metade, está muito longe da metade. É uma grande crítica ao design thinking também, assim, até pode ser um outro assunto. Que é falar assim, só porque você espalhou post-it, você acha que você resolveu alguma coisa. Espalhou post-it. Mas enfim, eu acho que isso tem a ver um pouco de maturidade, porque a pessoa que é mais sênior, ele fala, cara, eu entendi o que eu estou fazendo, mas eu entendi o que eu tenho que resolver. Eu vou me orientar a resolver. Eu vou tentar não me orientar a aumentar o problema. Eu vou me orientar a diminuir o problema. Como é que eu faço para diminuir esse problema? Então vem um monte de coisa, eu tenho que diminuir o problema. Não posso pegar o problema e aumentar o problema. O que você está falando, eu acho que, inclusive, combate, inclusive, muitos cursos de fórmula fechada padrão, onde faz com que o design seja provocado em pesquisar, desk research, falar com o usuário, mas ele não consegue fechar numa solução que realmente funcione. E ele acaba caindo no senso comum de criar uma tela, um wireframe de uma coisa qualquer que não vai resolver o problema e acha que aquilo foi o design que... porque ele é orientado não a resolver um problema de usuário, resolver um problema de negócio. Ele é para resolver um problema do próprio aluno. Que é, eu preciso entrar no curso e sair com um case. Ele é orientado a resolver esse problema. Então, isso é um problema. Não estou dizendo que não é um problema. É um problema. Não, mas que talvez a gente até tivesse que repensar os cursos nessa questão, né? Isso aí tem discussões enormes, assim, de fábrica de case, que é um artigo de 2019 do X Collective, que fala sobre isso, a gente orientado a preenchimento de lacuna, né? E aí você pega um designer desse, quando ele entra numa empresa, ele não consegue imaginar ou conduzir um processo de fechamento de pensamento para chegar numa solução. Ele não consegue. E aí que eu acho que... Ele sempre pinga e volta. Pinga e volta. Exatamente, pinga e volta. Exatamente isso. Eu acho que é aí que está o ponto que faz um diferencial para algumas empresas, para alguns líderes, não dá para a gente generalizar, quando você enxerga um sênior. Porque é um profissional que consegue conduzir, inclusive em conjunto, que esse é um ponto que você comentou, em conjunto, para uma solução.
E essa questão do conjunto, eu acho que é muito doido, porque tem também trilhas, quando a gente está planejando trilha, tem uma trilha que chama de contribuidor individual, né? Sim. Então você pode ser ou contribuidor individual, ou você pode ir para uma carreira de gestão, etc. Que agora, em alguns casos, essa questão do contribuidor individual é IC, né? Que eles falam, né? IC, que ele vai e passa por uns nomes muito loucos, assim, que eu acho muito engraçado, porque eu nunca tinha visto. Staff, não sei o quê, parece que trabalha em loja, sei lá. Staff, principal, não sei o quê. E que é a trilha do IC. Então é toda essa trilha do contribuidor individual. Para mim, não existe uma pessoa sendo contribuidor individual. Não existe. Se você é sênior, você não pode ser contribuidor individual. Você contribui para que a... Não UX. Não UX. Talvez em outra coisa, sei lá... Design gráfico. Design gráfico. Talvez. Ou como chama? Ser luthier. Luthier. Ou então uma pessoa que afina piano, eu entendo. O cara sozinho afinando o piano dele lá. Tem que ser sozinho. Tem que ser sozinho, tá afinando o piano. Mas no negócio do design, não, porque a pessoa, quando ela tá sênior, ela também, pelo menos como eu programo isso na minha cabeça, no time, você agora também é responsável pelo crescimento das outras pessoas. Então não existe, todo mundo é um pouco gestor ali nisso. Lógico, não um grupo ou uma responsabilidade gigante ali, mas tem sempre padawan. Não, e eu acho que faz todo sentido, porque, para mim, uma característica que demonstra a senioridade de um profissional é aquele que traz o coletivo para pensar na solução em conjunto. E essas pessoas que estão trabalhando com esse design estão sendo educadas sobre a visão da experiência do usuário. Mas esse designer está fazendo esse trabalho, como o educador da experiência do usuário. E eu já vi cenários assim muito claros de profissionais sêniores em squads fazendo esse trabalho, o nível de maturidade do squad, se comparado a um profissional júnior, porque é uma questão de momento, era gritante a diferença. A squad voava em discussão, em solução, em entrega, em otimização de processo, enquanto, naturalmente, uma squad que tinha mais júniors, por exemplo, patinava mais nisso. Não tinha essa velocidade de dinamismo, então até como liderança, a gente sabia distribuir os níveis de profissionais devido às squads e às funcionalidades que eles tinham que trabalhar. Então, assim, cara, essa funcionalidade não é prioritária, essa visão não é algo que a gente precisa investir e ter um sênior ali. E o pessoal de produto era sênior também, então ia ajudar a puxar esse júnior. Então a gente fazia essa divisão. Mas, como eu falei, era claro a gente enxergar uma squad que tinha um profissional sênior. Sênior de verdade. E é doido porque quando você não é analítico com relação a isso, a gente fala também, a pessoa pode ser mais sênior em hard skill do que em soft skill, e é estranho um profissional sênior não ter desenvolvido certas soft skills. Eu acho muito estranho. Então, e quando a gente, até para nivelar ali, a gente está falando de hard skills, são coisas que a pessoa aprende em termos de ferramenta, técnicas, certificação. E quando você está falando de soft skills, são algumas coisas de comportamentos que você tem. Então, você não é obrigado a ter, você não é obrigado a se comunicar bem de tal maneira. Mas todo mundo é obrigado a ter uma boa comunicação dentro do squad. Uma boa comunicação, ela é fundamental. A gente mede tamanho de grupos de pessoas para trabalhar baseado na quantidade de falhas de comunicação que podem ter, não é na quantidade de coisa boa. A gente fala assim, tem que caber uma pizza para alimentar as pessoas, porque é o quanto que vai aumentar a quantidade de telefone sem fio que tivesse 30 pessoas num squad. Cara, não dá. A gente já viu esse trabalho assim, em grupo, em curso, em outras coisas que nós vamos montar agora um grupo aqui e vamos dividir a sala em 2 grupos. Um grupo de 25 pessoas e outro grupo de 25 pessoas. Fala, nossa, vamos precisar de um gerente de projeto, vamos precisar de Agile Leader, vamos precisar de Scrum Master aqui. Não dá para botar 25 pessoas para fazer a coisa. Como é que vamos fazer? Então, assim, eu acredito muito que tem algumas dessas capacidades real skills, como o Seth Godin fala, que as pessoas têm que ter. A comunicação é uma. E para mim, esse senso de você querer ajudar quem está à sua volta é outra. E eu não estou dizendo que Júnior não tem que ter isso. O Júnior tem que ter. Mas o Júnior também está mais preocupado em como é que ele resolve o problema dele agora, porque está dando desespero. E assim, nossa, estou desesperado porque estou tentando resolver isso. Eu não sei nem por onde começar, porque a fórmula era tão fácil e agora não é, né? Tipo, e agora? Como é que eu faço? E ele está desenvolvendo essas habilidades para alcançar a senioridade. Eu tenho focado muito em ajudar júniors, não falando sobre o que um júnior tem que fazer,
mas mostrando para eles o que um sênior faz. Porque é muito melhor você trazer o parâmetro do que o júnior quer alcançar do que você ficar discutindo o cenário dele atual. E o cenário dele atual, ele tem consciência, ele está vivendo aquilo, ele sabe dos problemas, das falhas dele, mas ele tendo o parâmetro do que ele precisa alcançar e construir, é mais fácil. Então eu trago os modelos, um sênior é assim, é isso que se espera, é isso que ele faz, como a gente está falando aqui. Tem um vídeo que eu vi no LinkedIn esses dias, que é de 3 jogadores de futebol japonês contra centenas de crianças num campo de futebol. Eu vi. Você viu? Eu E vi. o cara aí no LinkedIn ainda comenta, eu vou colocar aqui pelo menos uma prévia do vídeo, e mostra que o cara ainda faz o comparativo. E aí você escolhe, vale a pena você ter 3 seniors ou 100 juniors trabalhando. Né? E óbvio que os seniors, os jogadores profissionais, conseguem fazer gol no meio das centenas de crianças. Né? É um comparativo interessante para a gente parar para pensar exatamente nessa questão. E aí é muito louco, porque essa maturidade disso também, assim, não é a única solução para esse problema. Porque você poderia também falar, pô, e se a gente fizesse outras soluções onde a gente tem um sênior, 10 júniores, né, 10 crianças, mais um dente de leite, versus também mais um sênior, um dente de leite e 10 crianças. E fazer várias dessas teoria dos jogos ali para tentar ver o que é que funciona. É por isso que a gente, até agora para você entender também o que faz alguém que trabalha como diretor de design, o que é que você faz, tá? Assim, fora aprovar horas às vezes das pessoas, mas a gente discute se aquele é o jeito melhor de fazer design. A topologia que é a topologia do time, exatamente. Então, quando a gente está discutindo topologia do time, você vai falar assim, nossa, será que essa topologia, onde você tem um designer por squad, tem sentido ou não tem sentido? Ou quando tem sentido? Porque as coisas têm ou não têm sentido, ou quando tem sentido. Então a gente discute isso, nossa, nesse caso é melhor, nesse caso não é melhor. Ou então, nossa, essa pessoa aqui, para ela se desenvolver, é melhor ela trabalhar junto com essa pessoa aqui. Porque essa pessoa vai se desenvolver muito mais se ela trabalhar com aquela pessoa. Por que você sabe isso? Porque o perfil comportamental daquela pessoa é assim, assensado, essa pessoa é assim. Se eu colocar com aquela pessoa, ela vai ser ofuscada por aquela pessoa, e eu não posso, ou até quando eu posso. Então a gente fica muito tentando qual o objetivo da afinar empresa, o piano, sabe, da coisa. Qual o objetivo da empresa, o que eu preciso entregar como prioridade, né? O que eu preciso discutir. O designer vai falar muito com o cliente, vai falar pouco com o cliente, tudo isso, né? A gente gosta desse assunto, né? Eu adoro esse assunto. A gente gosta tanto que eu acho um curso só disso, vender para esse povo aí. Nossa, Pra líder. Né? Não dá, porque Não, vocês vão comprar. não, Você vai comprar, líder? Fala aí no comentário. Comenta pra gente, você compraria, líder? Mas é caro, tá, líder? Porque aí é caro, não é aquelas coisas... A gente faz um masterclass. No! God, please, no! 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 Ó, mas você vê que a gente gosta tanto desse assunto que eu acho que esse daqui vai ser o maior vídeo dessa série. Tomara. Porque acho que a gente já tá uns 20 minutos falando. Algo do tipo. YouTube, bota 4 anúncios. Bota. Não, vai encher de anúncio aqui, né? Faça dinheiro. Pensa nos anúncios. Mas assim, eu acho que a gente pode voltar nesse assunto outras vezes, hein? Vamos. Senão... Eu acho muito legal, mas eu tô falando isso até porque a pessoa que é júnior, às vezes ela, sinceramente falando, e não é uma crítica ao júnior, às vezes não entende o que o sênior tá fazendo. Às vezes é verdade que tem sênior que não entende o que tá fazendo. É verdade. Porque tem sêniores circunstanciais. E tem plenos circunstanciais. E o júnior, muitas vezes, ele pode enxergar em algum cenário um sênior trabalhando e subestimar o sênior. Sim. Né? Sim. Você, pô, se aquilo que ele tá fazendo, eu faço também. E por que eu não sou sênior? Mas sempre vai falar assim, mas você tá vendo uma parte da coisa, né? Inclusive, eu acho que quem fala sobre isso é o Jeff Garrett. Ou Jared Spool não. Peter Merkles, eu acho que fala isso. Numa entrevista que a gente fez, tá aqui. Essa entrevista, assista ela. E ele fala, é muito fácil você desejar ser um líder, enxergando o que o seu líder faz com você. Nossa, perfeito, né? perfeito. Mas você não sabe o que o seu líder está fazendo quando ele não está em contato só com você. E isso é um negócio que é muito doido, porque essa entrevista do Peter, que foi ótima, ele é muito simpático, inclusive. Muito. E ele tem aquele livro que tem os peixes na capa, lá que é o livro de Org Design for Design Orgs. E que é um livro muito, muito bom. Eu gosto muito dele. Mas ele tem um artigo num blog dele que desfaz algumas coisas disso, que até vocês ele fala que ele tem que escrever outro, porque ele diz, e eu tendo a concordar com ele, que é o jeito que alguns times são organizados não permitem que um designer júnior entre, porque assume-se que o time é o Avengers
o nível 1 do Avengers, e não um Avengers que tem a mulher Hulk falando pra câmera, e que ela poderia estar ali também, mas não, meu time não tem esses Avengers, só tem o Hulk. É uma o elite. Thor. É uma elite da elite, então ele assume que os times são uma elite, não existe essa elite, é fake. Não existe isso daquele jeito, e que não tem lugar para crescer, como que a pessoa vai crescer. Então, assim, como que a pessoa vai crescer se ela entra num projeto ou num feature e fica um ano dentro daquele feature convivendo com o próprio feature, comendo o próprio feature e... não, mas ele faz contato com usuários. Eu não acho tanto que é tanta verdade, assim, porque nas empresas onde tem um designer inserido, tem departamentos de operação de research à parte, onde o designer só consome aquilo como uma marmita de pesquisa. E aí ele não tem chance dele chegar perto daquilo, por N barreiras. E aí ele não consegue crescer, e você fala, pô, será que isso é o jeito de fazer? Então ele critica e ele desenha outras coisas. Eu tive o prazer de experimentar, fazer aquilo daquele jeito. Funciona super bem, que é como é que você divide, que também é questão de topologia, como é que você põe um designer aqui com dois aqui, como é que você faz esse ser emprestado para cá e fazer assim, que é designer fora de squad, que também é assim, fala, pô, mas isso não é anti-ágil. Então depende. É um grande depende. Por que existe o ágil ali? Tem tudo isso. Tem tudo isso. Mas é um negócio muito doido. Mas é legal ter essa maturidade, porque quando você está sendo júnior, e você não vai ficar júnior para sempre, você vai superando isso. Mas é legal você entender assim, o que está acontecendo à minha volta, para você não fazer essa crítica sem entender. A crítica do, mas o pleno, ou isso, ou por que tal coisa é assim. Porque você não está vendo todo. Concordo super, você não está vendo todo. Porque... Falando de videogame, eu jogava Skyrim. E eu jogava usando uma placa de vídeo. E quando eu troquei de placa de vídeo, eu comecei a ver os elfos que estavam mais longe de mim. Porque eu não conseguia ver os elfos. Os elfos estavam atirando em mim e eu não via porque a placa de vídeo não processava, ela era júnior. Aí quando eu troquei para uma placa de vídeo que era pleno, eu conseguia ver os elfos. Eu falava, agora você vai tomar uma flechada na cara porque eu tô te vendo antes de você me ver. E eu conseguia ver ele antes dele me ver, porque eu troquei de placa de vídeo. Então parece brincadeira, mas você falar assim, qual que é a distância que você pode ver, é interessante. E outra coisa é você ser completamente transparente com o quanto cabe na sua banda, na sua cabeça, que tem a ver com isso também da placa de vídeo. Quanto cabe na minha banda, como júnior, como sênior, como pleno? Então, eu já cometi vários erros de colocar alguém que é júnior para dar... Você vai ser suporte de 3 projetos. E era a pior coisa que eu podia ter feito. Falei, putz, não posso, tô matando o júnior botando de suporte em 3 projetos. Porque para ele poder ajudar 20% alguém no projeto, ele tem que saber 100%, na verdade. Não tem como ele ajudar 20% ele sem tá num saber processo 100%. de aprendizado e assimilação monstruosa e você está sobrecarregando. E aí você fala, putz, é verdade, eu tenho que inverter isso daqui. Na verdade, eu tenho que botar um sênior ajudando em 3 projetos e um júnior isolado para o projeto. Falar, beleza, que aí no Team Topologies fala sobre a largura de banda das pessoas. A largura de banda da pessoa é essa. Que é o que a gente enxerga na visão de topologia. O sênior, ele começa a ser mais cross, mais projetos, inclusive preparando para um próximo passo que pode ser um especialista, que vai andar por muitos outros projetos, ou um líder, que vai olhar por vários outros projetos também. Né? Ou o consultor. O consultor. Então, Então, dentro do próprio projeto. É bem isso, essa análise. Inclusive tem um livro sobre topologia, acho que eu comprei esse livro. Team Topologies, que é muito bom. Tá aqui, ó. A gente vai falar de... E tem uma versão nova que eu não li, ele que é o Team Topologies para trabalho remoto. Isso aí eu não li. Olha que interessante. Então a gente fala disso no próximo vídeo. Vamos fazer um vídeo só disso, ó. Só sobre dicas de aprendizado. Dicas de aprendizado. O que você precisa aprender em 2023, ler em 2023, é isso. No próximo. Que a gente dá de coisa para a cabeça. Entender que existem várias discussões que acontecem que não são relativas só àquele pedaço que você está vendo de uma coisa. O problema é maior do que esse. E os níveis é um grande gradiente. É um gradiente. Não que não dá para você... Não é corta e vai para a próxima cor. Não, ele tem nuances. É aquela imagem quando você fala assim, nossa, por que meu monitor não fica da cor do CMYK? Por que o CMYK não fica da cor do meu monitor? Que eles mostram esse desenho aqui, ó. Põe aqui depois esse desenho aqui, ó. Parece uma paleta de cores coloridas da Adobe sRGB, não sei o que, misturado. É aquilo, é ali que tá o negócio, naquele pedaço. E aquilo lá é uma visão que é um cubo espalhado, sei lá o quê. Tipo, nem dá pra entender. Mas é isso que é esse negócio da carreira. E ela não é idêntica em cada empresa, nem é pra ser, não tem como ser. E aí, por isso que o trabalho de buscar senioridade própria, independente da empresa, é muito importante, porque ela varia muito de empresa para empresa.
Mas então construa um perfil de sênior baseado em tudo que a gente está falando de estudos, etc., que você acha ideal para você e que se encaixa nos cenários e contextos que você está procurando como emprego. Né? Então é melhor você olhar para você do que esperar a construção do que a empresa pode oferecer, porque inclusive a empresa pode te desenhar como um sênior que só serve para ela. E isso aí é uma coisa que é perigosíssima. É uma coisa que você tem que tomar cuidado de realmente... Assim, e vou dar um exemplo 100% prático. Faz de conta que você foi contratada por uma empresa que precisa de alguém para dar manutenção em arquivos .fla do Flash, porque ela tem uma coisa dela que só funciona com Flash e ela precisa de alguém que mexa com Flash hoje, em 2023. E aí é você aquela pessoa. E você tá ali fazendo ali em Flash, bonitão. Aí ela descobre uma outra coisa que substitui o Flash, acabou e você vai ficar aí com o seu portfólio de Flash, procurando onde que você se encaixa. E talvez leve 15 anos para você encontrar outra vaga. E aconteceu a mesma coisa com engenharia de software, né, com informática, com tech, com os desenvolvedores, né, de linguagens antigas que sumiram, morreram, ou se tornaram arcaicas e os caras eram especializados só nisso. E não correram atrás. Daí volta na coisa do Jerry Spool do Paint, né? Dessa questão do T-shape, mais do Paint e tudo mais, que é importante você olhar na visão generalista. Porra, coisa pra caramba. É isso aqui é um curso. Nossa, acho que a gente vai clicar no botão aqui de ser membro. Ser membro no UX Now, no Design Team. Não tem membro, não, mas pode ser membro aqui do. Ó, gente, o UX Now não tem membro. Real. Você falou. Não tem, é verdade. O UX Now não tem membro. O Design Team tem membro, seja membro, é um negócio barato. R$1,99, R$2,99. É isso, eu nem sei quanto eu pago, porque eu nem vejo. Tanto prazer que eu vou pagar esse dinheiro. É menos de $1. Rapaz, olha aí. E mais importante do que você ser membro é você se inscrever nos canais, porque muita gente que assiste não é inscrito. É só clicar no botão vermelho, dá like no vídeo e comenta. E inclusive, comenta, pega esse link aqui, esse link desse vídeo, joga no seu LinkedIn e marca a gente. Fala, assistir esse vídeo, assista também, Rodrigo e Daniel, olha que sensacional. Faz uma pose, porque você pode tirar foto também e fazer memes com a gente, não tem problema nenhum. Ó. Também, pode ser, pode fazer, não, a gente deixa. E tem mais um vídeo ainda dessa série? Tem mais um. Então tá aí, se prepara, próximo episódio, quero ver você. É isso, né? Feliz verão. Feliz verão, gente, tá ventando. Nossa, agora vai chover daqui a pouco de uma forma. Mas é isso. Feliz verão 2023. Um abraço. Tchau. Tchau.